brasileiro e colocar aí a gasolina a mais de R$ 8. Bom, na nossa pauta, agora, o Enem, né? Porque as denúncias aí no dia... Vocês estão vendo aí o barulho da chuva aqui no fundo. A chuva está muito intensa aqui nesse momento em São Paulo e a gente não consegue se livrar do barulho, né? Tem gente, inclusive, preocupada aí na hora de ir embora, como é que vai fazer. Pois bem, depois de uma série de crises que levaram, inclusive, ao pedido de demissão de dezenas de coordenadores do INEP, né, o instituto responsável pelas provas do Enem, um levantamento divulgado hoje mostrou o seguinte, que entre os temas do Exame Nacional do Ensino Médio a ser realizado nesse próximo final de semana, que foram censurados pelo governo Jair Bolsonaro, estariam questões sobre a ditadura militar, né, feminismo e a escravidão. Né? Um caso, por exemplo, foi uma charge da Mafalda, aquela personagem de quadrinhos criada pelo cartunista argentino Quino. Ela foi retirada do exame de ano em 2019, pois, segundo a comissão do governo federal, gera polêmica desnecessária. Né? Bom, e aí vai, o exame está censurando aí, né, um monte de gente, tudo que tem a ver, que tenha menção ao problema do feminismo, do racismo, que possa aparecer mesmo como uma leve crítica à ditadura, e por isso, não por outro motivo, o Bolsonaro está dizendo aí, né, declarou essa semana, que o Enem vai ter a cara do governo, né, vai ser uma cara feia e fedida à beça, né, se assim for. Bom, o Enem esse ano já é o mais baixo em número de inscritos de todos os últimos anos, mostra aí a política, parte da política destrutiva do governo de acabar com o Exame Nacional, não, né, para facilitar o acesso à universidade, porque nós defendemos o fim do Enem. Nós defendemos o fim do Enem e do vestibular. Né? O ingresso na universidade teria que ser livre, né, e o Estado teria que garantir, obviamente, a matrícula de todos que desejassem nas universidades públicas, como um direito, né, do cidadão, do filho do trabalhador, à continuidade dos seus estudos. Né? Mas o governo está querendo acabar porque quer cortar as verbas aí, e o Enem acaba servindo como um impulsionador da política de bolsas, por exemplo, né, para filhos da classe trabalhadora, é um promotor da política de acesso, ainda que sobre a base de um filtro, né? Por isso nós somos contra o Enem, né? Porque, ao contrário do que diz o ministro da Educação, que defende que a educação, o ensino superior tem que ser para poucos, né? Nós defendemos que a educação tem que ser um direito garantido a toda a sociedade, né? Que o filho do agricultor, o filho do camponês, se quiser, tem que ter o direito de poder vir para a cidade, né, e frequentar uma universidade de direito, de medicina, de engenharia, de educação, seja lá o que bem entender, assim como todo e qualquer operário, trabalhador e filho da classe trabalhadora. Né? Eu me lembro de meu pai me contava com certo orgulho, ele que trabalhava lá pela década de 50, né, trabalhava como operário da construção civil, que ele teve a oportunidade de conhecer o Luiz Carlos Prestes, né, que era uma figura emblemática, muito admirada por milhões de trabalhadores brasileiros. E meu pai, um homem com muito pouca cultura, analfabeto, foi perguntar para o Prestes, teve a oportunidade, se era verdade que os comunistas iam tirar dos filhos dos trabalhadores, iam tirar os filhos dos pais, né? Afastar os filhos dos pais da propaganda anticomunista, né? E impedir que os filhos dos pobres estudassem, etc. E tal. Bom, aí o Prestes explicou para ele de uma maneira didática, meu pai contava isso aos quatro cantos, que o comunismo defendia, né, que o filho do trabalhador pudesse estudar na mesma escola que o filho do rico. Né?
garantir o livre acesso à educação e assim por diante. Então, a política do governo, obviamente, é a política expressa pelo ministro da Educação, ministro de Destruição da Educação, que é elitizar ainda mais o ensino superior, que no Brasil é coisa para uma minoria ainda hoje, né? E, com isso, daí cercear o Enem, não só estabelecer uma censura mesmo sobre o Enem, mas ir, aos poucos, desestimulando, né, como a gente viu nesse ano, pouco mais de 3 milhões, isso é menos da metade, já teve ano aí que o total de inscritos no Enem se aproximou da casa dos 9 milhões. Né, que nós estamos vendo que a política do governo é uma política contrária, é uma verdadeira campanha, né, um ataque à educação, ao ensino público e à juventude. Bom, por falar em ataque à educação,